Pai do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Quero compartilhar tesouros das Escrituras com a sua vida, com a sua pessoa, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu queria refletir com vocês aqui, Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10. O encontro de Pedro com Cornélio, que é um momento de transição para os irmãos do caminho, no primeiro século, na era apostólica, no livro de Atos, que cobre o período de 30 anos. É interessante nós observarmos aqui no capítulo 10 que primeiro o Senhor Jesus se revela a Pedro através de um êxtase, de uma visão, e que pede para que ele mate e coma alguns tipos de animais impuros. E aí Pedro diz: Senhor, eu nunca fiz isso, eu nunca coloquei nenhum animal impuro em minha boca. Aí Jesus responde para ele no versículo de número 15: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Deus já estava trabalhando no coração de Pedro a inclusão dos gentios no caminho da fé, podemos dizer, no cristianismo. Agora, paremos para pensar um pouco. Pedro aquele que experimentou a ressurreição, e aquilo trouxe regeneração. Experimentou o Atos 2, e aquilo trouxe auxocia, o poder do Espírito de Deus. Mas mesmo com todas as experiências, ter visto Jesus evangelizando e distribuindo o evangelho para a mulher Ciro-Fenícia, e em alguns momentos entrando na casa de publicanos, isso não foi suficiente para os apóstolos entenderem que era necessário que os pecadores fossem alcançados e abraçados pelo evangelho. Pedro precisou dessa experiência para que ele pudesse entender que a graça também estava santificando, já estava purificando os gentios. E Cornélio vai ser esse personagem de transição. Cornélio vai ser esse personagem que vai causar essa transição. Porque até então o evangelho estava se espalhando na Judéia, chegou a Samaria por causa da perseguição, e agora vai chegar aos gentios. E vai começar com a salvação de Cornélio. E aí, com aquele êxtase, Pedro vai ser convidado a ir à casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, o Espírito de Deus surpreende a Pedro e os irmãos que estavam com ele, que serviriam de testemunha para o que estava acontecendo. Você percebe que ainda Pedro precisa ser trabalhado para entender que os gentios também seriam alcançados. Quantas vezes nós também, irmãos, temos dificuldade de entender que o evangelho também é para o outro, que o evangelho também alcança aqueles que não são possíveis de ser alcançado pelo religioso. Pedro precisava entender isso. Então, Pedro pregando na casa de Cornélio, um grupo já estavam esperando, porque Cornélio também foi avisado através de uma visão. O Espírito de Deus, diz o evangelista Lucas, caiu, e Pedro ainda não tinha terminado o sermão. Isso é tremendo, irmãos. O Espírito não esperou terminar a formalidade, a organização. Não. O Espírito se antecipou, mostrando para Pedro e os irmãos que estavam com ele, e depois levar a mensagem para Jerusalém, que o Espírito também foi dado entre os gentios. Pense nisso. Não torne comum aquele a quem Deus purificou. Não torne simples aquele a quem Deus chamou. Porque o Senhor chama a quem Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todo aquele a quem o Senhor se revelar. Deus abençoe sua vida. Fica na paz. Essa foi uma pérola que a gente compartilhou com vocês. Fica com Deus, tá?